Vamos lá, vamos chamar agora o Renan Miranda e vamos falar sobre fundos imobiliários, galera. Fundos imobiliários. Cadê você, Renan? Aqui, ó, Renan. Só aceitar. Cara, será que temos oportunidades em fundos imobiliários hoje? Como que estamos aí com isso? E aí, Renan, tudo bem? Opa, tudo bom? Como é que tá aí, Thiago? Oi, eu tô bem, cara. E você, cara? Você tá animadão, né, cara? Ô, Pois man, é, vem cá. É verdade que você criou um Instagram só pra gente entrar na live, cara? É isso? pois é, é fazer essa homenagem aí pra todo mundo, né, cara? Caramba, cara. Pô, Acho que é a hora você agora tinha que ser de um cara trocar mais conectado informação. com a gente aqui, Renan. Passar conteúdo pra galera nesse momento. Mas obrigado por entrar na live aqui com a gente. Não, eu que Renan, agradeço o convite. se apresente pra galera que tá na live aqui no Instagram da Rico. Hoje você cuida de fundos imobiliários na Rico, é isso? É isso, eu faço toda a parte de análise e recomendações de fundos imobiliários, né? Tá? De ações também da parte de construção civil, né? Uhum. Mas grande parte aqui do escopo é focando na análise, né, especificamente ali naquela carteira recomendada, né? Dando um view setorial ali, tanto a XP quanto na Rico, né, para ajudar a galera a tomar a decisão ali, né, na hora de Uhum. escolher os investimentos. Assim, a carteira ela meio que um primeiro norte ali né, da onde investir, mas não quer dizer que é uma carteira para todo mundo, né? Cada um tem seu perfil, então por isso que a gente vai ajudando ali, trazendo informação, né? E Uhum. também fazendo as análises, estudando o setor, né? Não é todo mundo que Uhum. tem tempo para ficar acompanhando isso todo dia, né? Exatamente. Cara, aliás, ó, pra galera saber aí, hoje eu tenho na minha carteira pública mais ou menos 30% dela em fundo imobiliário, tá? É uma das classes ativas que eu mais gosto e o que mais me atrai nos fundos imobiliários é que, pô, aliás, primeiro, para quem está assistindo a gente aqui e não sabe o que é o fundo imobiliário, imagina o seguinte: porra, você quer investir em um imóvel, você pode comprar um imóvel, né? Só que muitas vezes você precisa desprender de um capital relativamente grande para a maioria das pessoas. Por isso que hoje no Brasil quase todo mundo compra um imóvel financiado, né? Então você compra uma sala comercial ou um apartamento, uma casa, ou você pode comprar cotas de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, às vezes, ele compra prédios inteiros, ele compra galpões logísticos, é uma coisa gigante, só que você vai lá e Shoppings, compra uma cotinha. Você né? compra uma cota disso daqui, tá? E aí, o que eu gosto dos fundos imobiliários? Eu gosto porque, pô, primeiro, o rendimento hoje é isento de imposto de renda para pessoa física, tá? Então isso daqui já é um baita benefício para mim, pelo menos hoje. Segundo, pô, eu compro cotas de um fundo imobiliário que investe em uma cacetada de ativos e geralmente muitos desses fundos imobiliários, poxa, eles estão muito abaixo do valor patrimonial. Essa crise aqui trouxe muito fundo imobiliário para baixo, só para vocês terem uma noção, aí eu já vou jogar aqui para o Renan. Cara, eu comprei, a ideia não é recomendar nada, tá? Que isso daí é com o Renan, mas eu vou falar o que eu fiz como investidor. Eu cheguei a comprar um fundo imobiliário chamado BCFF a R$ 53,80 há mais ou menos 4, 5, 6 dias, alguma coisa assim, tá? E esse fundo imobiliário bateu quase R$ 80 hoje. E qual que é o negócio? É que os fundos eles caíram de uma tal maneira que eu penso, poxa, o imóvel não mudou. Né? Por mais que ele vá sofrer um pouco no curto prazo, é o mesmo imóvel. E que em um momento de retomada, eu vou continuar tendo meus aluguéis, meus rendimentos, e espero continuar ganhando meu dinheiro. Tá? Então eu fiz muitos negócios que eu espero que tenham sido muito bons, para que nos próximos anos eu possa colher muito rendimento. Tá? E, Renan, me fala uma coisa, o que você está achando para o momento de fundos imobiliários? Está numa hora de comprar fundos imobiliários? Está numa hora de vender fundos imobiliários? Está numa hora de não fazer nada? Qual que é a sua opinião aí, cara? Bom, dessas três, definitivamente a hora de vender não é, né? Uhum. Acho que esse racional aí Já excluímos uma? é, esse racional de pensar no lastro que tem lá dentro, né? Assim, estou comprando um fundo imobiliário, a gente está falando de imóveis, né? Não é da noite para o dia que um imóvel, um prédio, um galpão vale 30, 40, 50% a menos, né? Então, como você falou, muitas vezes os fundos estão negociando aí abaixo de valor patrimonial, né? Custo de reposição e tal. Então, assim, de fato, hoje você tem muito fundo com cota bem descontada, né? Uhum. Então, assim, faz sentido agora começar, né? Se você tem, vale a pena segurar, né? Vender agora, você está vendendo no ponto mais barato possível, né? E, assim, entender que
agora é a hora de comprar? Eu acho que sim, tá? Eu acho que tem um certo colchão aí, né, em termos de valor descontado, mas também entender que a gente está num período volátil, né? Então, sai notícia para lá e para cá, tem dia que bolsa sobe, tem dia que bolsa despenca, então, assim, um conselho que eu faço assim, para a pessoa que for investir agora não faz tudo de uma vez, né? Porque dificilmente você vai conseguir acertar ali, né, na mosca o ponto mínimo da curva e tudo mais, né? Então, assim, acho que começar a filtrar aqueles fundos, aqueles segmentos que você acha que vai performar melhor, né? E aí a gente está aqui para ajudar a trazer essas informações, e aos poucos ir fazendo pequenos aportes, que aí você consegue ter um médio, né? Nunca vai ser o melhor preço possível, mas você não vai ter aquela surpresa de botar no outro dia cai 5 e você não ter mais o que aportar mais, né? Então, assim, de fato, acho que agora é um bom momento para começar a olhar um pouco mais com carinho nas cotas, né? Olha só, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, pessoal. Peraí. Ó, só para vocês terem uma... Opa! Zoom aqui, ó. Quando eu como investidor, o que eu foco? Eu foco em ganhar rendimentos, proventos, tá? Então, aqui tá misturado fundos imobiliários com ações, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Isso daqui é novembro de 2019. Pô, eu ganhei aqui em rendimentos de fundo imobiliário, que é o que entra na sua conta todo mês, eu ganhei em BCFF R$665, 2.000 e pouco em HGLG, etc. No outro mês foi aumentando um pouquinho, porque todo mês a minha ideia é fazer aportes, né? Então, independente se esses são os melhores fundos imobiliários ou não, daqui a pouco o Renan vai falar um pouco mais sobre as recomendações ali dele, mas olha o que eu busco. Eu busco aumentar os meus rendimentos, tá? Então, esse mês aqui, por exemplo, março, foi o mês que eu tive mais rendimentos, tá? Então, BCFF, mais de R$3.000 no mês, HGLG, etc. É que tem ações no meio, mas esse mês eu ganhei R$43.000 só em rendimentos, né? Só em proventos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como investidor, galera que está assistindo a gente, foca em investir em bons negócios ou em fundos imobiliários, com olho em eu quero que esse business cresça, porque eu quero receber parte desses rendimentos na minha conta, e eu quero que isso daqui aumente cada vez mais. Eu quero que isso aqui aumente cada vez mais. Esse tem que ser o seu racional. Quando você compra imóvel e você quer ganhar aluguel, quando você compra um fundo imobiliário, você quer a valorização do imóvel e você quer rendimentos, né? Obviamente, para aqueles imóveis, para aqueles fundos imobiliários de tijolo, porque a gente tem os fundos imobiliários de papéis também. Renan, quais são os tipos de fundos imobiliários que temos aqui para o investidor começar a se inteirar? Legal. Bom, a gente tem duas famílias aqui de fundos, né? Então, a grosso modo, você tem os fundos de tijolo, né? Que a gente chama, que são os fundos de imóveis, né? O ativo real, tem um imóvel lá dentro. Tá. E você tem o fundo de papel, né? Que são os fundos que tem dívida, né? Ele tem créditos, né? Com lastro imobiliário. E o fundo de fundo, que basicamente é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Né? Esse que você comentou, né? O CFF é um fundo de fundo, ele compra cotas de outros fundos, então, assim como um fundo de ações compram ações na bolsa, né? Você tem o FOF também do imobiliário. Né? Então, você tem essas duas estruturas. Né? Uma, quando você tem um fundo de tijolo, né? Ele tem essa característica predominantemente para renda, né? Então, basicamente, rendendo aluguel. Né? E aí você tem todo esse dividendo. E os fundos de papéis, aí você tem um que vai ter títulos de renda fixa na carteira, né? Os fundos de CRIs, né? De recebíveis imobiliários. Muitas vezes esses recebíveis têm garantias também, né? Então tem um nível de risco menor, uma previsibilidade de receita maior também. Então, nesse momento agora de volatilidade, acaba sendo um play mais defensivo, né? E você tem o fundo de fundo, que é um fundo que ele é menos orientado diretamente naquela renda recorrente, né? Ele paga também, sim, uma certa recorrência de dividendo, mas basicamente o lucro que ele tem, né? Não só de dividendos, mas também de ganho de capital, investindo em cotas ali na bolsa, assim como a gente faz. Né? Então, basicamente, são essas duas famílias. Dentro dos fundos de tijolo, você tem alguns segmentos. Né? Então, você tem fundo de shopping, você tem fundo de galpão logístico, você tem fundo de laje corporativa, e aí você tem outros segmentos menores, né? Hotel, hospital, tá? Então vamos lá. Ó, só para então, vamos recapitular aqui.
a gente tem dois tipos de fundos imobiliários. A gente tem o fundo imobiliário de papel. O que é de papel? São fundos imobiliários que compram títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Tá? E a gente tem fundos imobiliários que são os fundos de tijolo, que a gente chama, que são fundos que compram lá o imóvel, né? Aquela coisa física ali. E dentro desses fundos de tijolo, a gente tem aqueles fundos que focam em alguns segmentos específicos. Então, aquele lá que foca em galpão logístico, né? Pô, então pensa, a Amazon aí tá vendendo pra caramba agora. Eu vi que tá contratando 100 mil novos, tá procurando 100 mil novos funcionários. Cara, essas empresas de logística, elas surfam esse boom da internet e galpões logísticos também. Aí você tem aqueles, o segmento de shopping center. Os shoppings agora estão todos fechados, né? Quase todos fechados. Então tem fundos sofrendo muito. Mas quando eles não estão fechados, os fundos também estão bombando muito. Então tem aqueles que focam em shoppings. Tem aqueles que focam em laje corporativa. Então a sua empresa aí tá, por exemplo, na Faria Lima, tem uns prédios lá. Geralmente esses prédios são de fundos imobiliários, né? Então a ideia é essa, temos esses tipos. Mas tem uma dúvida que surge. Tá? As pessoas às vezes não perguntam isso, mas eu sei que existe essa dúvida, Renan, que é o seguinte: qual a diferença entre, por exemplo, LCIs, CRIs, fundos imobiliários e construtoras, que seriam empresas na bolsa, já que você falou que você cobre isso também. Qual que é, onde entra cada coisa aqui na cadeia, e aí depois a gente vai direto para o que faz sentido para as pessoas que estão procurando empresas nesse segmento, investir, recomendações e tal. Mas qual que é a diferença dessas coisas? Perfeito. Vamos lá. Começando pela LCI. A LCI ela é uma letra de crédito, né, com lastro com imobiliário. Né? Só que não é todo mundo que consegue emitir uma LCI. Né? Quem que emite uma LCI é o banco. Né? Então, o banco ele tem uma carteira, alguma carteira de recebíveis ali com lastro imobiliário, e aí ele usa aquilo como colateral para fazer uma emissão de LCIs. Tá? Também é isento, né? Assim como fundo imobiliário e tal, é um título de renda fixa, ele é isento, mas quem emite é o banco. O CRI, ele também é um título de renda fixa, também tem lastro imobiliário, mas as empresas que trabalham no setor podem emitir aquilo. Então, se você tem uma empresa de shopping, se você tem uma incorporadora, você tem uma loteadora, elas podem emitir CRIs, né? Seria como se fosse uma debênture, né? Só que ela tem um lastro, né? Alguma coisa específica ali, o lastro imobiliário. Mas, por que as empresas, como as que você está citando, ou os bancos, emitem uma LCI ou um CRI? O que é emitir um CRI ou uma LCI? Só para a gente... Ele capta dinheiro, basicamente é uma forma de você trazer recursos para dentro. Então, do mesmo jeito que uma empresa, muitas vezes ela precisa de dinheiro, né, capital de giro, ela precisa ter liquidez no caixa, então ela precisa reforçar aquilo, seja para investir ou para ter um pouco mais de flexibilidade. Ela fala, bom, eu vou me alavancar. Então, o que ela faz? Ela emite um título, vamos supor, 100 milhões de reais, e aí ela vai ao mercado, se ela emitir um CRI. Aí as pessoas compram o CRI e ela fala, eu vou te pagar X% ao ano, como rendimento, como juros, né? E aí ela levanta esses 100 milhões de reais e faz o que ela precisa lá, seja investir, seja reforçar o balanço dela, né? E aí, mais para frente, quando chegar no vencimento, ela vai pagando aquela dívida, né? Então, é um jeito de você levantar recursos via dívida. Tá? Então, ok, CRI e LCI, legal. Isso. E aí, o fundo imobiliário, ele é um veículo diferente, né? O fundo imobiliário, ele nada mais é que um veículo financeiro, assim como o fundo de ações, né? Então, você cria uma entidade financeira ali, e ela tem uma série de regras que ela tem que seguir, né? Que também garante para ela uma série de benefícios. Por exemplo, fundo imobiliário, ela pode investir em imóveis, né? Então, tudo que ela vai fazer ali, ela tem que ter essa orientação imobiliária, né? Então, só que ela investindo em imóveis, ela tem isenção tributária sobre aquele rendimento. Então, se você, vamos supor, vai comprar um apartamento e vai botar ele para alugar, aquele aluguel que você está recebendo, você tem que pagar imposto de renda. Né? O fundo imobiliário não precisa. Né? Então, ele é isento disso. Tá? Então, ele tem toda essa eficiência tributária, mas a contrapartida dele é que ele tem que devolver como dividendo, no mínimo, 95% do lucro dele no semestre. Ou seja, basicamente, ele não fica retendo lucro lá dentro. Ele vai te devolvendo tudo que ele ganhar. Né? Então, acaba sendo uma forma bem transparente de investimento. Né?
Eu chamo o capital, as pessoas investem, na hora que começar a dar lucro, eu vou devolvendo. Se eu precisar crescer e eu tiver uma oportunidade a mais de, vamos supor, comprar um outro prédio, eu vou de novo ao mercado, falar, tem uma outra oportunidade, eu vou comprar um outro prédio, traz dinheiro de novo. Né? Ele não fica segurando aquele dinheiro lá dentro e você acaba, muitas vezes, não vendo a cor daquele dinheiro pingando. Né? Isso é mais comum em empresas que têm um perfil mais de desenvolver aquilo, né? De gerar valor fazendo novos projetos e tal. O fundo imobiliário ele é muito mais orientado para a renda. Né? Então, ele tem uma estrutura muito transparente em relação a isso, diferente também de empresas. A empresa você tem aquela estrutura de quanto que ela está gastando em custo de pessoal, custo de mercadoria, marketing, tudo mais. Então você fica sempre analisando, né? O analista está sempre prestando atenção quanto que ela está pagando, quanto que ela está sendo eficiente em custo. Fundo imobiliário não tem isso. O fundo imobiliário, como fundo, né? O que ele tem de despesa? A taxa de administração. Então, para o cotista, interessa menos o quanto que ele está pagando de salário para o bônus ali para o gestor, o que ele está comprando de coisas lá dentro da estrutura do fundo e tal. Ele sabe que, na média, 1% ao ano está indo de taxa de administração. Né? Então, ele acaba sendo um veículo muito mais transparente nessa relação ali com o cotista. Né? Então, você tem os dois lados da balança. Ele tem umas amarras, que ele não pode segurar caixa, ele não pode fazer qualquer coisa, né? Do outro lado, ele tem o benefício de não pagar imposto, né? Então, ele é um fundo fechado, você não pode sacar ele, né? Então, na hora que você aportou o dinheiro lá dentro, você tem as cotas. Diferente de um fundo de ações ali que você vai na plataforma e resgata, não tem resgate. Você vai na bolsa e vende aquela cota. Né? Por que isso é importante? Principalmente quando a gente fala que fundo de CRIs, a gente está falando da renda fixa, né? Há meses atrás, quando você teve uma queda brusca ali nos juros, teve uma corrida ali para sacar, né? Resgate de título de renda fixa, que é menos líquido. Então, os gestores tiveram que correr ali, tentar fazer liquidez. Fundo de CRI não teve esse problema. Por quê? Quando você quis, em teoria, sacar, você não sacou, você foi lá e vendeu a sua cota na bolsa, né? Pode ser que o preço caiu um pouquinho, sim, mas você não prejudicou a estrutura do fundo. Né? Então, isso ajuda bastante ali na gestão da operação. Show. Ó, pô, primo, eu estou ouvindo vários comentários de vocês aí, vocês são muito fodas, vocês me animam muito a estar aqui, eu e o Renan. Mas é o seguinte, ó, então vamos pegar o que o Renan falou agora, ó. A gente tem, você não falou sobre as construtoras, né, Renan? Mas é óbvio. Mas isso, as construtoras basicamente são empresas, né, que estão listadas. Né? Ela vai construir ali os ativos para os fundos que compram, né? Então, pensa assim, ó, então, vamos pensar no mercado como um todo, mercado imobiliário aqui. A gente tem a construtora, que muitas vezes vai pegar e vai construir um prédio, vai construir alguma coisa aqui. Ela vai construir, legal. Aí você tem o cara que vai comprar um imóvel lá. Muitas vezes ele não tem o dinheiro para comprar isso à vista. Então ele vai no banco, falar, ô banco, gerente, me dá um financiamento com uma taxinha maneira aí. Aí você vai pegar uma taxa. Só que o banco, ele vai te emprestar dinheiro, só que ele não pega o dinheiro dele para emprestar, ele pega o dinheiro de um outro cliente do banco. Só que aí, esse dinheiro que ele pega desse outro cliente é o dinheiro de um investidor. Esse outro cara, o investidor, ele está investindo numa LCI. E aí o banco pega esse dinheiro e aí ele financia o cara que está comprando imóvel. Aí isso aqui acontece de uma forma generalizada. Muitas pessoas compram e, lotam o imóvel aqui. Só que aí, às vezes, as empresas precisam financiar tudo isso aqui e elas vão e emitem um certificado de recebíveis imobiliários que é para basicamente antecipar todo um fluxo aqui, né? Para antecipar todo esse fluxo futuro e poder terminar essa obra grandiosa. E aí, no final de toda a cadeia, você tem um fundo imobiliário que fala, nossa, eu curti esse prédio aqui, vou comprar ele. E aí o fundo imobiliário vai lá e compra o prédio inteiro e recebe esse aluguel. Só que o fundo imobiliário, às vezes, não tem dinheiro para comprar também tudo isso. O que ele faz? Ele vai lá no mundo das corretoras, capta recurso com os investidores para que ele monte esse fundo imobiliário ou faça uma captação de um novo fundo imobiliário e ele sai comprando um monte de torre que ele acha que é legal. Então, esse é o ecossistema. Então, você pode investir numa construtora, você pode investir numa renda fixa, numa LCI, alguma coisa assim, ou você pode investir no fundo imobiliário. E aí o que eu quero perguntar para o Renan agora é o seguinte. Renan, dito isso, quais são os top
3 fundos imobiliários ou os top fundos imobiliários que você acha que está no momento legal aí para a galera investir? Olha, então, assim, top 3, top 5... Olha, eu não sei se pode falar. Pode falar, não? Eu posso Pode mencionar falar? alguns fundos aqui. Tá bom. Mas, assim, acho que antes, até mais do que falar o nome dos fundos individualmente, eu acho que os segmentos que devem performar melhor, acho que é mais importante, né? É o que você bem falou. Shopping, pô, tá tudo fechado. Vai sofrer um impacto agora? Vai. O cara não vai ter estacionamento ali, né? Faturando, você não vai ter uma série de aluguéis ali que eventualmente você vai ter que dar desconto e tudo mais. Então, de fato, vai sofrer no curto prazo. Fundo de hotel vai sofrer também. Não tem diária, né? Tá fechado. Agora, fundo de laje corporativa. O inquilino é uma empresa geralmente grande, né? Então, dificilmente a empresa vai simplesmente entregar aquela área. Então, o que pode acontecer é que eu tenha algum tipo de atraso no pagamento, alguma inadimplência, né, pontual, mas afeta muito menos, né? Os fundos de galpão logístico, né? Eu estou em casa, você tem casa, né? Todo mundo fazendo home office aqui, e tá todo mundo pedindo comida, pedindo compras online e tal. Então, a demanda para e-commerce está crescendo bastante. Então, hoje, diferente dos outros segmentos, a parte de galpão logístico está tendo até um crescimento aí de demanda, porque muito dessas empresas que você falou, Amazon, né, Magazine, enfim, todo mundo, todos esses varejistas que têm plataforma online, tem galpão para fazer a distribuição, né, o centro de distribuições ali dessas mercadorias, e que hoje está bombando, né? Então, você tem não só um perfil de ativo que ele é muito mais resiliente, contrato longo, 5, 10, 15 anos de aluguel, né? Você tem inquilinos com crédito bom, né? Geralmente são grandes varejistas, e você está num momento em que hoje a demanda está crescendo para esse tipo de ativo, né? Então, é um dos segmentos que deve sofrer menos no curto prazo, né? E aí você tem os fundos de CRI, que são carteira de renda fixa. Então, nesse momento agora de volatilidade, um título de renda fixa agora ajuda bastante, né? Tem esse perfil já mais defensivo, né? Então, acho que dentro dos segmentos dos fundos imobiliários, fundos de CRI e fundos de logística, acho que, e até certo ponto, fundos de lajes corporativas vão ser os segmentos que vão sofrer menos, né? Dentro desse escopo, tem alguns fundos aí que já começam a chegar com yields bem atrativas, né? E até se não necessariamente yields super altos. Explica o que são os yields, Renan, por favor. O yield é a rentabilidade dele, né, proporcional ao preço. É como se fosse uma taxa de juros, né? Quanto que se eu recebo, vamos supor, R$1 por cota, né, de dividendos, no ano eu vou receber R$12 por cota. Se a cota está negociando a R$100, então foram 12% de dividendos, né, em relação ao valor que eu paguei, né? Esse 12% é o dividend yield, que a gente chama, né? Então é como se fosse uma conta de juros ali, só que ele não é fixo, né? Então, assim, alguns fundos já negociando com valores atrativos, ou se o fundo não tem um yield super alto, ele pode ter um risco super baixo, né? E tá, de novo, com valor descontado, né? Até abaixo do patrimonial e tudo mais. Então, você tem alguns fundos, né? Do Quiné, lá, o Canip, tá? Com yield super bom, você tem HGLG, você tem, enfim, alguns fundos, até posso levantar alguma coisa aqui, mas assim, de modo geral... O HGLG foi um fundo que eu comprei nessa grande queda que teve. Cara, eu comprei a R$110 HGLG, e para vocês terem uma noção, primos, a HGLG está R$160 hoje, tá? E, de novo, não é uma recomendação minha, eu não recomendo nada, eu sou só um mero investidor, mas a HGLG, só para a gente ilustrar o que o Renan falou agora, do yield, o yield é mais ou menos esse valor que você recebe mensal, né? Então, por exemplo, cada cota de HGLG tem distribuído mais ou menos 78 centavos por mês para você, né? Então, com o fundo custando lá R$110 quando eu comprei, se você fizesse 78 centavos sobre os R$110, é como se isso daqui estivesse pagando um pouco menos de 1% ao mês líquido, pensando numa taxa Selic aí de abaixo de 4%, né? Obviamente, supondo que esses rendimentos continuem a acontecer, né? Então, esse tipo de pensamento, olhar para o yield em relação ao preço que você pegou, é o pensamento importante em fundo imobiliário, né? Partindo do pressuposto que a qualidade dele se mantenha, e deixa até dar alguns
toques para vocês, pessoal que está investindo ou quer investir em fundo imobiliário, tem algumas coisas interessantes de vocês olharem em fundo imobiliário. Primeiro, concentração. Então, você tem que ver se tem uma concentração muito grande. Por exemplo, você tem um fundo imobiliário que uma única empresa é dona de tudo. Cara, isso é um grande risco aqui. Se essa empresa quebrar ou sumir, putz, e agora? O que você vai fazer? Então, é legal você ter uma concentração não muito grande. Você tem que olhar também para a vacância. Você não quer... Pô, imagina, se você é dono de um imóvel e você quer que ele esteja alocado. Se você não tiver um inquilino, você não vai ganhar dinheiro e você vai ter que pagar IPTU e condomínio. Então, no fundo imobiliário, quando eles têm uma vacância, eles não recebem e ainda tem que pagar. Então, essas duas coisas já são duas coisas bem interessantes aqui para vocês olharem aí quando começarem a analisar um fundo imobiliário, né? Desculpa, Renan, você ia puxar umas informações aí? Não, é só para complementar alguns nomes que você vê que já começam a ter, né, yields interessantes aqui. Você tem aí dentro dos fundos, né, de crise ali, você tem o RBR High Grade, o Canip, né, que a gente já comentou, Iridium, enfim, uma série de fundos. Acho que nesse momento agora de alta volatilidade, principalmente os fundos mais com carteira mais conservadora, né, apresentam, acho que um risco-retorno bem interessante, né? Porque assim, já que tudo caiu, está tudo barato, você consegue pegar retornos bons e ainda assim com risco baixo, né? Então acho que isso é muito interessante, principalmente nesse momento agora que a gente tem muita incerteza aí do que está vindo nos próximos meses. Então ter esse tipo de comportamento ajuda bastante, tá? Uhum. Agora, ó, eu acho que é legal, só para te dar uma concluída aqui, tem muita gente que está pensando assim, poxa, eu preciso de muito dinheiro para investir em fundo imobiliário. Poxa, como que eu faço isso de fato, né? E, Renan, será que você consegue só escrever no comentário aqui enquanto eu falo os códigos que você falou, que o pessoal está perguntando aqui? Porque eu não consigo ouvir muito bem também. Ah, tá. Então, assim, o que é legal? Você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário com, pouco dinheiro, tá? Então, por exemplo, eu falei que eu comprei aqui por R$110 essa cota. O mínimo para você comprar é uma cota. Então, você pode comprar com R$110, tá? Então, com R$110 você consegue comprar uma cota ou até com menos, tá? Segundo ponto, você não tem um custo de corretagem para comprar fundo imobiliário se você comprar na Rico, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso também, porque às vezes você precisa se preocupar com o custo, nesse caso não. Terceiro ponto, você pode comprar, você pode acessar todos os fundos imobiliários do Brasil através da Rico. Então, se você já investe com a Rico, bom, você vai ter acesso a tudo isso. Se você não investe com a Rico, é só abrir um cadastro também na Rico, é de graça, tá? Essa live nem é para fazer esse merchan, não, tá, Primos? Mas assim, quem quiser investir, pô, esse é o caminho. E eu invisto o meu dinheiro pela Rico também há muitos anos, tá? Então, quem quiser investir o seu patrimônio em fundo imobiliário, pode investir com pouco dinheiro, sem custo, e pode utilizar a Rico. Ai, galera, meu Deus, deu 1 hora de live e aí caiu a live, o Instagram derrubou, tem um limite de 1 hora. Desculpa por isso. Espero que vocês tenham gostado muito dessa live. Foi feito com muito carinho por todo o time da Rico. E 3h30 estaremos de volta.